Boa noite a todos. Antes de nós começarmos hoje, eu gostaria de dar boas-vindas às pessoas que nós adicionamos como novos amigos. Nós tivemos muitos contatos, né? Espero que gostem da nossa página. A nossa página começou com uma maneira de nós transmitirmos as palestras da nossa casa espírita durante a pandemia e de repente foi tomando um volume maior. Nós sabemos que já tem muito material sobre a doutrina espírita nas redes sociais, na internet, mas nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, contribuindo da melhor maneira possível. É um trabalho simples, mas feito de coração para todos vocês. Eu convido a todos nesse momento para que a gente possa iniciar através da prece, como nós sempre fazemos, unindo os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos, para pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, que nos auxiliem nesse momento, nos dando muita paz, harmonia, proteção e bom entendimento das lições que nós vamos estudar hoje. Vamos pedir à equipe espiritual da casa que esteja conosco, nos assistindo, nos acompanhando, nos intuindo para o bom termo da nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Com a proteção e a permissão do plano espiritual superior, iniciamos a nossa reunião de hoje. Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos estudar o capítulo do Evangelho do Novo Testamento. Nós vamos falar um pouco sobre o encontro de Paulo com Jesus às portas de Damasco, sobre a sua conversão e sobre a sua missão. Isso está em Atos 9, versículo de 1 a 18. Eu vou fazer a leitura aqui primeiro, para que depois a gente possa explanar um pouco sobre esse tema e retirar as lições espirituais contidas nele. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no trajeto, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve lá 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor.
Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: há muito ouvi acerca desse homem e os males que tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender os que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasses a ver e fique cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Esse é o trecho do Evangelho para o nosso estudo de hoje. Não há dúvidas que depois de Jesus, Paulo é uma das figuras mais importantes para o cristianismo. Não fosse ele, o cristianismo seria suprimido pelas tradições judaicas. A Igreja do Caminho, que era uma casa que os apóstolos receberam de um cristão para que pudesse utilizar, e nela havia uma sala principal onde se faziam a leitura dos pergaminhos do Evangelho e haviam quartos onde se atendiam as pessoas. Funcionava como um pronto-socorro físico e espiritual. E eles estavam sofrendo muitas perseguições já em Jerusalém e o movimento já estava se enfraquecendo. E Jesus sabia que era necessário alguém com o conhecimento de Saulo, com o ímpeto, com a coragem, com a força que Saulo tinha, para que pudesse levar o cristianismo para fora de Jerusalém. E Paulo recebeu muita ajuda, nesse início. Primeiramente com Ananias. E tem dois personagens que o ajudaram ainda mais. E para isso nós temos que retroceder um pouco no tempo, antes desse encontro, para que a gente possa compreender. Saulo era um doutor da lei. E no Sinédrio já havia um movimento de perseguição aos cristãos. E Saulo estava responsável por isso. E nesse movimento de perseguição, Saulo manda prender Estevão e manda apedrejá-lo. E no dia do apedrejamento, ele convida sua noiva, Abigail, para comparecer ao evento. Mas ela, sendo mulher e não queria participar daquele momento, ficou nos aposentos do local. Após o apedrejamento, Saulo insiste para que ela veja. E quando ela chega próximo a Estevão, ela reconhece nele o seu irmão Gesiel, que estava há muito tempo desaparecido. Eles haviam se separado. Ela havia sido adotada por uma família e viera morar próximo a Jerusalém. Nesse momento em que Abigail reconhece o seu irmão, Paulo, totalmente transtornado, totalmente enlouquecido pela situação, acaba terminando o noivado com ela. E ela, muito triste, adoece. Alguns tempo depois, Ananias é chamado pelos seus pais adotivos para cuidar dela. Mas como ela já estava muito debilitada, ela acaba desencarnando. E esse foi mais um motivo para aumentar a fúria de Saulo contra os cristãos.
Foi nesse momento que ele pede as cartas para ir a Damasco, porque ele queria prender Ananias. Por isso, Ananias diz a Jesus, e Ananias teve que ter muita coragem e muita fé em Jesus para ir até lá, aplicar o passe em Saulo, porque ele veio para prender Ananias. Esse era um cristão verdadeiro. Gesiel e Abigail, já no plano espiritual, vendo que Paulo estava saindo do caminho da sua missão, rogam a Jesus para que intervenha. Paulo precisava de um choque para voltar para o caminho correto. Então Jesus aparece a ele nessa passagem que é uma das mais belas do Evangelho, com toda a sua luz, com toda a sua energia, e cega Paulo momentaneamente. Ele fica 3 dias nessa condição até que, através do passe magnético, Ananias consegue reverter, com a ajuda de Jesus e dos bons espíritos, a situação dele. Essa reversão dessa cegueira não é só da cegueira física. Paulo estava cego espiritualmente também, e libertou dessa cegueira espiritual, que não deixava ele compreender a sua verdadeira missão, Mas há uma coisa na conversão de Paulo que aconteceu com muito poucos no Evangelho. Foi uma conversão rápida, imediata. Vejam que imediatamente ele diz: que queres que eu faça, Senhor? Entre na cidade e lá te será dito o que fazer. E ele não titubeia, ele vai. Em nenhum momento ele titubeia diante das tribulações. E foram muitas pelas quais ele passou. Paulo se agiganta diante das dificuldades. Vejam que até os espíritos que têm missões importantes aqui necessitam de ajuda. Paulo foi ajudado por Ananias e depois disso teve que ser ajudado pelos cristãos de Damasco, porque ele, no ímpeto de mostrar aos seus conterrâneos que Jesus realmente era o Messias, ele vai à sinagoga de Damasco e prega em nome de Jesus, e todos se revoltam e querem matá-lo. E as portas da cidade ficam vigiadas para prendê-lo. E os cristãos de Damasco têm que descer ele por um cesto, pelo muro, à noite, para que ele possa fugir de lá. E Paulo fica um bom tempo no deserto, no oásis de Palmira, praticando a profissão de tecelão, ensinada por seu pai a ele, até que ele possa estudar os pergaminhos, que ele possa se reforçar, e volta para Jerusalém. E volta a Jerusalém, só que lá ele não é bem recebido na casa do caminho. Pedro e os outros apóstolos suspeitam dele, não têm confiança nele. E mais uma vez ele é auxiliado. Dessa vez é Barnabé que o apresenta e que convence Pedro e os apóstolos de que Paulo realmente está convertido. E Pedro entrega então a ele os pergaminhos e diz: olha, se você realmente quer pregar o Evangelho de Jesus, vá pregar em outro local. Aí começa a saga de Paulo, e aí nós conseguimos compreender as cartas de Paulo, as viagens de Paulo, sempre acompanhado a maioria das vezes por Barnabé, em que ele passa em Éfeso, em que ele passa na Tessalônia, em que ele passa em Corinto, em várias cidades ali, e daí ele escreve as cartas. Escreve cartas para o seu amigo Timóteo, escreve cartas para os cristãos de Roma, e daí nós compreendemos Tessalonicenses, Efésios, Gálatas, Coríntios, Romanos.
Paulo passava na comunidade, formava uma comunidade cristã ali, ia para outro local e de lá ele escrevia cartas e pedia que as cartas fossem levadas para as outras cidades também. Essa foi a maneira de Paulo divulgar o Evangelho de Jesus, sempre com muita dificuldade. Para vocês terem uma ideia, Paulo, ele foi várias vezes apedrejado, ele sofreu naufrágios, ele foi picado por uma víbora venenosa, ele sofreu assaltos nos caminhos em que eles passavam e encerrou a sua jornada desencarnando, executado pela decapitação. Então não foi fácil, né, meus amigos, a sua missão, mas ele cumpriu a missão com coragem, com força de vontade. Vejam que no texto tem uma frase de Jesus que esclarece bem isso para nós, né? Quando ele diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer em meu nome. Jesus não diz para nós que nós vamos ter uma vida de privilégios quando nós convertemos ao cristianismo, quando nós aceitamos as lições de Jesus. Nós não vamos ter vida fácil, ele não promete isso, né? Ele não oferece facilidade no caminho. E tem muita gente que acha que aceitando Jesus, que se tornando cristão, que se tornando espírita, né, não vai sofrer mais nada, né? Jesus vai nos proteger de tudo. Não é bem assim. Não é bem assim. No livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, na lição 125, que fala desse encontro de Paulo, diz que semelhantes transformações espirituais se repetem dia a dia nas atividades terrestres, debaixo da inspiração do Cristo, mas muitos se candidatam ao bom entendimento. Porém, é imperioso reconhecer o testemunho e o conteúdo de serviço que cada trabalhador deve oferecer no ministério do amor infinito. Então não é só receber. Nós recebeu, mas nós temos que doar também ajuda. Nós temos que doar para o nosso próximo esse auxílio. E o que o homem no mundo costuma procurar, né, gente? A maioria. As vitórias fáceis. Os caminhos mais fáceis, né? Muitas vezes se atira-se à luta pela supremacia material, mas se esquece de buscar a melhoria espiritual. Busca-se a melhoria efêmera. Se nós buscarmos os personagens evangélicos, Jesus, Paulo e outros tantos, aconteceu exatamente o contrário com eles. Muita luta para deixar essas lições para nós. O exemplo de Jesus, se nós pegarmos o Jardim das Oliveiras, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz, simbolizam o quê? Simbolizam pontos que talvez o verdadeiro cristão tenha que cruzar, tenha que passar, para que possa atingir a reforma íntima, para que possa, nessa trajetória, concretizar o reino de Deus dentro de si mesmo. Tem uma frase que eu não vou me lembrar, me desculpem o autor, mas diz o seguinte: os espíritos puros não são de cristal, que quebra fácil. Eles são de diamante,
forjados no calor e na pressão da terra por milhões de anos. Do átomo ao arcanjo. Eu, por exemplo, tenho certeza que eu ainda sou carvão. Porque a gente começa o carvão e demora para o carvão se transformar em diamante. Mas é possível. É possível. Todos nós vamos chegar lá um dia. Voltando a Paulo, a partir da sua conversão, ele não mais recalcitra, ele não desobedece mais, ele não opõe resistência. É isso que significa recalcitra. E enfrenta os aguilhões. O que é aguilhão? É a vara que tem um ferro na ponta que se usa para cutucar os bois. Ou seja, ele sabe que vai sofrer muito ao demonstrar a sua nova fé. E isso acontece conosco também, com todos nós. Porém, nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar diante desse enfrentamento. E como eu disse agora há pouco, o caminho é árduo. Jesus não ofereceu facilidades, né? Nós temos muita ajuda, sim, do plano espiritual. Porém, aquilo que é trabalho nosso, cabe a nós, ninguém fará por nós. Nós temos que fazer. Mas ser uma pessoa de bem, praticar os ensinos de Jesus, participar da caridade, executar o amor ao próximo, vale a pena, gente. Não é fácil. Como já disse o nosso irmão Raul Teixeira, ser cristão, ser espírita é para quem aguenta. Mas vale a pena. Vale a pena ser bom, vale a pena perdoar, vale a pena ser honesto, vale a pena doar amor e alegria. É disso que o nosso planeta Terra necessita. Nós precisamos unir forças para que o Cristo viva em nós. Foi isso que Paulo disse no final da sua jornada. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Veja, que importante. No início, ele dizia: o mal que eu não quero fazer, eu faço toda hora. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. E no final ele diz: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E diz também: bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele coloca aí perfeitamente o que hoje a gente chama de reforma íntima. Combater o bom combate é combater em si mesmo as más tendências. Segundo André Luiz, vencedor é aquele que vence a si mesmo. E para encerrar, eu não podia deixar de lembrar de uma das passagens em que Paulo está desanimado, dormindo numa caverna, e recebe a visita dos espíritos de Gesiel e Abigail. E Abigail diz a ele 3 palavras que servem para todos nós: ama, trabalha e espera. E nós podemos acrescentar: confie em Deus, que tudo vai dar certo. Essa foi a nossa lição de hoje. Nós podíamos falar aqui horas e horas sobre esse tema. Eu indico a vocês a leitura do livro, a leitura e o estudo do livro Paulo e Estevão, ditado a Chico Xavier por Emmanuel. Lá vocês vão poder relembrar dessa palestra de hoje e ver muito mais sobre a vida de Paulo. Eu convido a vocês para nós encerrarmos a nossa reunião de hoje, unindo os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos mais uma vez, em torno da prece final, das vibrações finais. Vamos então mais uma vez pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos,
que estejam conosco no nosso lar por mais uma semana, que fluidifiquem a nossa água, que nos apliquem os passes à distância. Vamos pedir por todos aqueles nossos irmãos que através do Messenger pediram preces, orações, pediram auxílio espiritual, que a equipe espiritual da casa possa atender a todos conforme a necessidade de cada um, conforme o merecimento de cada um. Que Jesus possa estar conosco, nos guiando e nos iluminando. Vamos pedir por todas as entidades sociais da nossa cidade, da nossa região, para todos os trabalhadores, voluntários e pacientes desses lares. Pedir também pelos hospitais, pelos presídios, por todos que se encontram encarcerados nos presídios, pelos trabalhadores, por todos que se encontram doentes nos hospitais, pelos enfermeiros, médicos e trabalhadores, pelos nossos irmãos que encontram doentes nos seus lares. Vamos lembrar também os irmãos desencarnados que sofrem, que possam receber a nossa prece, as nossas vibrações. Vamos pedir por aqueles que cuidam da nossa segurança e da administração da nossa cidade, do nosso Brasil. Que Deus ilumine o nosso Brasil. Vamos pedir pelo nosso planeta Terra, onde haja doenças, sofrimentos, fome, guerras, violências de toda ordem. Que as nossas preces, as nossas vibrações se juntem a todos os que oram pelo planeta, por um planeta melhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe e, se Ele assim nos permitir, estaremos juntos novamente aqui na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Um grande abraço a vocês.